O gap que já existia, ele abriu muito ali na segunda metade do século XIX, principalmente, né? Quando o café começa a se desenvolver. Exato. Então, o LEF, na verdade, hoje a gente sabe que para a primeira metade do século XIX ele não estava muito correto. Então, ele acha que teve uma estagnação na primeira metade do século XIX no Nordeste, o que não é verdade. O Nordeste teve um potencial de crescimento que não se realizou, mas teve algum crescimento, né? O que a evidência mostra é que as divergências começaram a aumentar na segunda metade do século XIX, sim, e talvez, aqui eu estou me arriscando um pouco, porque a gente não tem ainda o trabalho pronto, mas boa parte dessa divergência regional se acelerou durante a Primeira República. Tá? Então, aqui claramente a gente tem uma diferença gritante, né, da alfabetização. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa, como é concentrada essa questão da alfabetização. Acho que se eu trocar aqui, tá, certo. Essa aqui, por exemplo, é a frequência escolar utilizando o censo de 1872. Aqui são todos os municípios de 1872, de todos esses estados que aparecem aí comparando o Sudeste e Nordeste. Né? E o que a gente vê aqui? Ó? A frequência escolar, né? Ou seja, crianças em idade escolar, de 7 a 15 anos. E essas crianças, elas estão aqui entre 10 e 40% dessas crianças estão nas escolas no Sul, mas elas não estão em muitas regiões do Nordeste. Ou seja, a gente vê que as crianças já não estavam na escola em 1872. Então, esse tipo de coisa tem um impacto de longo prazo. A gente não pode pensar desigualdade regional no Brasil sem pensar desigualdade de acesso à educação. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe, né, essa evidência de menor capital humano ao longo do tempo. E lembre-se, hoje em dia quase todo mundo é alfabetizado, né? O que importa é a qualidade da educação. Mas naquela época, a gente tem evidência disso na economia, vários trabalhos, incluindo o trabalho de James Heckman, entre outros, a gente sabe que a alfabetização cria potencialidades nas pessoas. Né? O ganho de ser alfabetizado é muito maior do que o ganho de ter um ano a mais de educação. Né? Isso liberta as pessoas. E a gente vê que no Nordeste as pessoas elas não tinham essa capacitação, não foi ofertada a elas muitas vezes. Eu posso falar de outros tópicos, mas eu acho que eu posso... Acho que você já deu um panorama muito interessante e tem uma questão que eu acho fascinante aqui. Não existe só um grande padrão de desigualdade Nordeste-Sudeste, que a gente vê aí que em Minas Gerais, de fato, você começa a ter grandes espaços ali, principalmente nos interiores, com pouca frequência escolar. Acho muito interessante, por exemplo, o estado de São Paulo, quando a gente repara, as regiões pobres do estado de São Paulo, que tem a região de Registro, ali um pouco ao sul e ao oeste da capital, que é a região mais pobre, você já tinha ali uma frequência escolar em 1872 que era significativamente menor do que na capital de São Paulo. Então, essa desigualdade intra-estado ainda se mantém, né? É impressionante esse gráfico. Eu acho que esse é o próximo passo, né? Boa parte dos estudos históricos no Brasil sobre desigualdade regional focaram muito em dados estaduais. E os estados, como nós temos poucos estados, isso cria um limite da variabilidade dos dados que a gente pode analisar. Então, é por isso que a gente está fazendo agora esse trabalho de utilizar dados de todos os municípios. Né? Então, isso aumenta a variabilidade e a gente pode ver que realmente dentro dos próprios estados existia muita desigualdade.